Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim e estamos gravando hoje um episódio do Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel e temos aqui comigo o Dr. João Orstein. Tudo bem, doutor? Como o senhor está? Tudo bem, doutor, e você? Como é Tudo que tá? jóia, nosso convidado especial do dia. Doutor, nós vamos falar sobre Concurso público. concurso público. Estudo para concurso público. Um ótimo tema, viu, doutor? Um ótimo tema. Vamos falar entre nós aqui. Ainda sou advogado, mas estou na busca ainda do... Vou Sim, buscar o meu cargo público. Ainda tenho com certeza, essa doutor. pretensão. E aí o doutor está pretendendo fazer um concurso público para qual área, doutor? Quero o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ministério Público do É. Estado de São Paulo. Legal. E me fala uma coisa. Quanto tempo você gasta de estudo por dia? Como que é a tua rotina? Então, depende. Depende um pouco, assim, qual é o cargo que você quer fazer. Tá. Para mim, vai de 6 horas, mais ou menos, de estudo por dia. O que é difícil, que nem eu falei da outra vez que eu estive aqui, difícil conciliar com o trabalho e as coisas pessoais. Sim. Né? Então, é um estudo, é uma dedicação diária. Qual é a minha rotina? Eu acordo cedo, 6 horas da manhã, tomo um café. Quando é umas 7, 7 e pouquinho, eu começo o estudo e vou até umas 9h30, no máximo 10 horas, dependendo da carga, da quantidade que tem de matéria no dia. Isso é uma matéria. São 2 matérias por dia, Tá. geralmente, que eu estudo. Então, eu mato essa matéria até umas 9h30, 10 horas e começo a trabalhar. Pego as minhas publicações, os meus prazos. Nem sempre a gente tem muitos prazos, nem sempre a gente tem inicial para fazer, então a gente tem um tempo mais flexível ou não. Feito isso, almoço e depois eu recomeço o estudo da matéria número 2. Então, eu começo a mesma coisa, que vai também de 3 horas, mais ou menos, 2h30, 3 horas. Isso inclui a leitura do material total, com resolução de questões e jurisprudência, que é muito importante. Eu aprendi que para concurso público, depois de muito tempo, você tem que debruçar em jurisprudência, que é uma coisa que a Não gente é só doutrina e não é só lei. Não, porque a doutrina Tá. fala uma coisa, determinada coisa não pode fazer, mas a jurisprudência, STF, STJ, flexibiliza algumas coisas, que é o que são cobrados nos concursos públicos. É aí que está O pulo do gato. a diferença de estudo para uma Caramba. OAB, por exemplo. Que Entende? legal, que legal. E no concurso para Ministério Público, né, do Estado de São Paulo, por exemplo, quais são as matérias mais pedidas, assim, que cai mais? Quais são as matérias Eles do falam, concurso? esse curso que eu estou fazendo, eu vou Tá. até fazer um merchan de graça aqui Sim. também, que Ó, patrocínio, doutor, hein? patrocínio, Patrocínio, hein? chama Foco Total. Foco total. Foco Total. Legal. Ele, cada vez que vem um edital novo, por exemplo, esse é o 96º Caramba. concurso público do Ministério Público. Então, eles Tá. chamam de Foco Total 96. O Uhum. próximo edital, Foco Total 97 e assim por diante. Certo. E eles fazem edital verticalizado, eles falam. Então, quais são as matérias mais cobradas, as de em média incidência, as menos cobradas. E dão um foco mais nessas matérias em si. Para o Ministério Público, eles falam que são as matérias de ouro: penal, processo penal, constitucional, direito difusos e coletivos. Caramba. Que é uma matéria que a gente não estuda na faculdade, a gente Não. nem ouve falar. A gente vai falar ação popular, ação civil pública, mas quais Uhum. são as regras? Como é que funciona o processo coletivo, aquela coisa. Então a gente não aprende isso. E o foco, se você quer aprender processo coletivo, você tem que estudar para o Ministério Público. Não tem outra. Talvez defensoria também, defensoria pública tem bastante. Essas são as matérias de ouro. Tem alguma norma deles, do Ministério Público, algum regramento que você tem que estudar, tipo uma lei orgânica deles e Tem tal? as resoluções do CNMP, que chama Conselho Nacional do Ministério Público, que são algumas resoluções internas, recomendações de atuação do Ministério Público. Por exemplo, eles têm algumas resoluções que eles falam que são as matérias menos importantes, mas é importante você saber. Conciliação promovida pelo Ministério Público, as formas como atuação, como é que você, por exemplo, tem que montar uma denúncia. Está tudo em cima das recomendações do Ministério Público. É diferente para uma denúncia de uma petição inicial, por exemplo. Você não fala lá fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. A estrutura de uma denúncia é totalmente diferente. Isso é outro mundo. É muito Caramba. interessante. Legal. E tem as matérias de prata. Eles falam, não quer dizer que tenha menos importância, mas a incidência não é tão grande quanto outros concursos. Por exemplo, civil, processo civil, direito administrativo. Essas são as matérias de prata. E as matérias de bronze, que também não quer dizer que tenha Menos menos valor, importância, mas cai. ECA, tem bastante. Não me lembro quantas questões caem no Ministério Público de São Paulo, mas ECA, empresarial e direitos humanos também. Essas são basicamente as matérias. Em direitos difusos e coletivos, fica incluído o Estatuto da Cidade, direito ambiental,
E tudo relacionado. Estatuto do Idoso, o ECA também, apesar de ter uma matéria específica ali, mas ele cai também, às vezes, em direitos difusos e coletivos. E são matérias que, algumas um pouco diferente do que, repito, que a gente está acostumado a estudar, mas Uhum. muito interessante. Direito difuso e coletivo é sensacional. Muito legal. Que da hora. É. E, doutor, você fez alguma pós-graduação? Você tem alguma especialização? Sim. Como que é a tua vida profissional, um pouquinho? Eu atuo exclusivamente em direito civil, Uhum. sou especialista em direito civil, processo civil. A minha primeira pós-graduação que eu pude pagar na época foi no começo da minha advocacia. Uhum. Foi uma faculdade, não vou falar nome também para não ter essa sacanagem, Sim. mas foi uma faculdade lá em São Paulo, foi um valor extremamente acessível, que é o que eu podia pagar na época. Depois eu fiz a especialização em direito constitucional. Por quê? Quando eu comecei essa jornada de concurso público, foi em Uhum. 2020, bem na pandemia. Tá. Me deu essa virada de chave. Vou estudar, vou fazer um. Então você tem que formar uma base para você. Faça vou fazer um curso de carreira jurídica para formar uma base para saber também qual é para que lado que eu vou. Que essa carreira jurídica vai pegar um modo amplo. Depois a Uhum. gente chega ali. E eu comecei a me interessar muito por direito constitucional. Me apaixonei pela matéria, achei muito legal. Falei, vamos me especializar. E fiz concomitante. Deu para fazer, porque pós-graduação uma vez por semana, Sim, sim. deu para levar bem. E fiz essa especialização também. Civil, processo civil e direito constitucional. Mas a minha atuação é 100% praticamente direito civil. E Família. o advogado que queira estudar, queira fazer uma parceria, por exemplo, para fazer um estudo com o doutor, tem essa viabilidade? Como que funciona? Tem. Eu pergunto para bastante gente. E aí, Eu vejo quer no fazer teu concurso Instagram, público? né? Quer fazer concurso público? Tem vontade? Não tem vontade? Eu não tenho. Já pensei. Então, eu nunca consegui formar mesmo assim um grupo de estudos, assim, nem Tá. que seja cada 15 dias, uma vez por semana. Tem um advogado aqui que presta bastante para delegado de polícia. Tá. Então, a gente tem algumas matérias, a gente conversa muito pelo WhatsApp. A Certo. gente nunca se encontrou. Uhum. Mas eu ainda não achei esse nicho dessas pessoas que queiram realmente assim. Mas fica também aberto o convite. Legal. Quem quiser, inclusive, iniciar num concurso público, eu também estou arrastando, tô faixa branca, vamos falar assim, no concurso público, Aham. né? Prestei pouca coisa até agora, o Sim, Ministério Público ainda vou fazer uma primeira prova ainda, mas legal. estou no estudo. Quem quiser, estou aberto totalmente Então, porque né? dizem que você andar sozinho, você vai mais rápido, mas quando você anda com mais pessoas, você vai mais longe, né? É, Então seria, eu acho que é legal você ter um grupo de estudo para acabar puxando quando está é. desanimado, levar ir para mais longe, né? Então fica a dica aqui para quem quiser montar um grupo, né, de estudo. O Dr. João está aí à disposição Com certeza. e isso é muito legal. Ô, doutor, qual que é a tua rede social? Fala pro pessoal. Eu uso exclusivamente o Instagram, Tá. Facebook é muito pouco, Uhum. é vinculado, mas eu Quase não dificilmente mexe? posto alguma coisa, mas 100% Instagram. Isso. E qual que é? Meu Instagram é JoãoADV87. Legal. Tudo que eu coloco lá, pouca coisa da minha vida pessoal, colocava mais antes de advogar, mas hoje é 100% exclusivo advocacia. Eu também. Eu não posto quase nada de É. pessoal, só profissional. Mas eu não posto muito só de atração de clientes, ou Uhum. não só direito civil, mas de coisas que eu gosto de falar, constitucional. Hoje mesmo eu coloquei um vídeo um pouquinho sobre constitucional e é coisas que eu gosto de falar. Não Legal. viso, preciso captar cliente ali Não, é. de Instagram. Não é Não, isso. e Instagram, eu costumo falar que cliente não vem por Instagram, é muito difícil. A maioria dos clientes vem de boca a boca, de indicação, e no Google, né? É. Procura lá, Google, advogado em Atibaia, aí você aparece lá na pesquisa, o pessoal te procura, né? É. Então isso é normal. E me fala uma coisa, mais alguma coisa para acrescentar pro pessoal sobre concurso? Você tem, quem quer fazer alguma coisa nesse sentido, por Qual é a exemplo, dica que se dá? você tem que achar o cargo que você almeja. Tá. Porque não adianta você estudar uma coisa querendo prestar procuradoria, Ministério Público, magistratura, Defensoria Pública ou TRT. Tá. São coisas totalmente incompatíveis. Então, assim, quer dizer que, vamos supor, eu quero ser juiz da vara do trabalho. É específico, não é É. generalizado, né? Você tem o Focar. edital e focar. Tanto que, assim, esse que eu faço é específico para o estado de São Paulo. Tá. Eles falam que é um pouco incompatível, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo e Minas Gerais. É diferente? Porque são matérias cobradas diferentes. Minas Gerais tem tributário e direito financeiro. São Paulo não tem. Uhum. Eu acho que no Rio de Janeiro tem internacional, né? E aqui não tem. Ministério Público eu não sei. Eu sei que o MPF tem internacional. Tá. Tem tratados internacionais, Eu lembro contratos quando o internacionais. exame da ordem, quando não era unificado, caía direito internacional
pro exame de ordem lá no Rio de Janeiro, na minha época. Tá. Aí depois unificou, não tem. Mas eu lembro que no Rio de Janeiro, para a OAB, tinha direito internacional. Aí eu imagino, né? Se para a OAB exigia-se, imagina para o Ministério Público, então, Faz né? tempo que a gente fez a OAB, mas Sim. eu acho que caía 2 questões, no máximo. É. Não me lembro. Mas é focar no cargo que você almeja. Aí você faz a sua base para você chegar onde você quer. Eu quero fazer magistratura do estado tal, Goiás. Eu sei que lá tem direito agrário. São Paulo não é cobrado. Então, para você não Sim. perder tempo também. Uhum. Tem coisa que dá para você colocar Sim. dos dois. Por exemplo, magistratura e Ministério Público, a maioria das matérias são iguais. Uhum. Mas magistratura, o direito civil, o processo civil tem muito mais peso. A cobrança, a forma de cobrança que eles fazem lá. Uhum. Mas é basicamente isso. É focar no cargo que você quer chegar. Que legal. Isso é bom. E legal por mais que você só estude, por exemplo, te ajuda muito na profissão. Extremamente. É, uma outra coisa que dá para ser conversada aqui. O estudo pro concurso público, ele acaba auxiliando, então, no dia a dia do advogado, né? Total. Porque você amplia o conhecimento, você fica mais focado nas áreas, né? É muito legal isso. Fica. Você conhece outras matérias. Que nem eu não atuo no direito penal, mas eu Tá. gosto. Eu gosto de estudar, gosto de ver, gosto do processo penal, mas eu não atuo. Eu não gosto de atuar no direito penal. Por escolha mesmo. Por né? escolha. Mas conhece da matéria. Conheço da matéria. De forma até mais aprofundada que colegas que estão aí, talvez, no dia a dia. Às vezes sim. Às vezes sim. Né? Porque você vê, às vezes, algumas pessoas. Eu respeito uma opinião de algumas pessoas, mas tem gente que fala, que nem. Tem um colega que fala assim: vou pegar determinado assunto, eu vou estudar só quando eu pegar. Eu não Sim. concordo. Porque isso, na sua primeiro contato com o cliente, você precisa passar uma segurança para ele. Sim, você tem que Mas ter dá aquela a enrolada base. para você conseguir estudar para você. Eu conheço colegas que ganham dinheiro só com a consulta. É. Enrola, 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 enrola. Pega o dinheiro da consulta e É. faz de tudo pro cara não contratar, porque eu acho que não tem condições de Exato, fazer. É é. só o beabá. É complicado esse tipo de Eu advogado. me lembro até hoje, eu estava no comecinho da advocacia e ligou uma mulher para mim e falou assim: você faz direito de família? Eu falei: faço. E você fala direito de família, o que é? Divórcio, inventário, guarda e alimentos. É. Inventário já é Sim, sucessório. É outra coisa, outra coisa. Mas Ela você pensa, vai sair alguma coisa que família, vai cobrar alimentos, vai querer um divórcio, né, uma exoneração, ou então uma revisão de alguma coisa. E aí? Ela sentou na minha frente e ela perguntou pra mim: olha, eu e meu marido estamos querendo mudar o nosso regime de bens, tá? Tá. Eu Aí travei. você travou. Eu tava, acho que no primeiro ano de advocacia, eu falei: meu Ai, Deus caramba. do céu, o que eu falo agora? Eu nunca tinha visto. Que aí que eu sigo nisso. Sim. Depois disso, passando, eu consigo falar. Isso que é importante você pegar sempre, ter o hábito dessa. Por exemplo, você não precisa estudar todas as matérias se você não vai prestar nada. Sim. Faço só direito do trabalho. Dá aquele tempinho, vai ler. Sim. Estuda, pega alguma coisa. É importante também, Uhum. principalmente pra quem. Sabe o que eu Tá gosto começando. muito, João? Eu gosto de pegar eu só faço civil, né? Eu gosto de pegar, por exemplo, a lei material, o direito civil. Eu fico lendo, cara, como se fosse sei lá, um manual, que eu tenho um Uhum. código civil pequenininho, e eu fico lendo, falei, caramba, olha que artigo legal, cara. Dá pra aplicar. Tipo assim, eu já estudei lá 1 milhão de vezes, mas Repetição. quando você lê de novo, nossa, É verdade, vai abrindo cada vai vez mais. abrindo mais, né? Aí você vê lá, cabeça. processo civil, aí você vê um procedimento lá que você está fazendo. Nossa, olha só que legal. Isso que justifica por que o juiz está decidindo dessa forma. Porque às vezes acontece comigo, eu tô ficando velho de advogado, 17 anos, e aí às vezes eu penso que estou ficando burro. Às vezes dá a sensação de emburrecimento. Mas não é. É que a gente é a milhão por hora, ou outras coisas que a gente vai tocando na vida. E como eu não estudo diariamente, igual o doutor, então às vezes eu fico emburrecendo mesmo. Aí eu vou lá pegar a lei, vou estudar. E aí, às vezes, eu fico muito bravo com alguns despachos do juiz. Falei, caramba, eu não concordo com esse despacho. Por que tá dando a decisão desta forma? Aí eu vou lá, pego o Código Civil, começo a ler o Código Civil. Aí eu falo, nossa, ele tá certo. Tá certo. Ele tá certo. Eu que tô querendo arranjar confusão e o cara tá certo. O que eu não concordo é excesso de prazo. Eu fiz uma representação no CNJ contra uma das varas aqui de Atibaia de um processo meu que está paralisado há 62 dias. Acontece. Eu já fiz balcão virtual há, acho que uns 10, 15 dias atrás, pedindo, pelo amor de Deus, para dar andamento no meu processo, pelo balcão virtual. Falei, eu vou esperar. Vou esperar 15 dias, porque depois do balcão virtual não é possível que não toquem o processo. Não tocar o processo. Não vi outra opção, outra
outra alternativa a não ser entrar no site do CNJ e fazer uma representação. Então, assim, a questão do estudo, ele abre horizontes, abre a nossa mente. Estudar faz com que o advogado se estresse menos, porque, falando de mim, quando eu não estou constantemente estudando, aí eu fico nervoso com alguns atos judiciais, porque às vezes eu esqueço que é daquela forma. Eu falo, não, mas não concordo. Aí você pega lá e fala, não, tá certo. Opa, calma. Pra que ficar nervoso se tá fazendo certo, né? E dificilmente o juiz vai fazer coisa errada. Dificilmente. É raro. É difícil, é raro. Eles raro. não querem fazer coisa errada. Aí cabe nós, advogados, ir lá, estudar, estar em dia com o estudo, estar em dia com o conhecimento. E, além de estudar para o concurso público, a atividade jurídica, ela exige do advogado uma constante atualização, constante estudo, né? Porque, cara, você Demais, ser né? advogado e não estudar, tá na profissão errada. Se você fala uma besteira no processo, vai dar argumento para a parte contrária falar de você. Nossa! Você tá falando em nome de uma parte. Exato. E a gente vê muito isso, né? O que a gente mais vê hoje é o Ctrl-C, Ctrl-V de pegar modelo de petição lá na internet, fazer um mesclado lá e colocar. Sim, eu não sou contra você pegar uma estrutura, um esqueleto de uma petição pré-pronta para você trabalhar nela, mas desde que você escreva de forma genuína os fatos, o que realmente aconteceu, explicar da melhor maneira, né, trazer os fatos. O importante são os fatos, né, que em latim, traga-me os fatos, eu lhe darei o direito, né, assim que o jurídico, em tese, deveria funcionar. Mas a parte mais caprichada são os fatos, levar uma doutrina atualizada, uma jurisprudência atual. Não pegar uma jurisprudência de 1994, né, que você vê alguns modelos que, Tem. misericórdia, né? Tem citação de Código Civil do Antigo, de 1916, né, citação de Código de Processo Civil Antigo. Tem advogado que não toma cuidado. Exato. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma manifestação, a contestação de um processo que eu tenho, e eu vi lá citação de artigo do Código de Processo Civil do Antigo. Exato. Aconteceu comigo esse ano. Aí você olha e fala, meu Deus. É. Né? Colocando-se, assim, faz 10 anos quase que entrou o processo civil novo. Exato. Tanto que, às vezes, quando eu pego minhas petições para, às vezes, eu reformular, melhorar, ou usar mesmo como um esqueleto, uma das palavras que está excluído das minhas petições é novo Código de Processo Civil. Não existe Não é novo mais. Não. Não tem nada novo mais. Não tem mais nada. Nem civil, nem processo civil, nada mais é novo. Quando eu pego qualquer tipo de petição, que eu vejo lá, de acordo com o NCPC. Não, isso aqui já não tá mais novo. Não. Não é tão novo Aí assim. foi uma cópia deslavada de algum lugar. Foi, com né? certeza. Então a gente sabe quando o advogado toma o cuidado de fazer. Porque assim, se você faz uma petição e você faz a revisão, tem uma didática e tal, não vai ter coisas que a gente percebe que é uma falha na escrita, né? E, sei lá, é isso, é legal. Eu acho que tem muito também acaba acontecendo isso, às vezes a pessoa não tem competência, não tem uma parceria com a outra pessoa, fala assim, dá uma olhada na minha petição, o que você acha? Sim. Hoje eu trabalho sozinho, não tenho com quem Sim. fazer isso assim. Uhum. Mas se é alguma coisa que eu não domino, a gente sempre, o que você acha de tal coisa, o que você não acha? Mas às vezes a pessoa vai lá, faz sozinho ali, copiou na internet, eu acho que é isso, já manda. Fica então, assim, uma dica para quem advoga sozinho, de ter colegas. Se você não tem alguém que trabalha junto com você no escritório, eu acho que você tem que ter colegas, pessoas de confiança, de que você possa chegar e falar, cara, eu fiz uma petição assim, sensato, com processo, não tem como você dar uma revisada para mim? Vê se o meu pensamento está correto. Ou então chegar, olha, eu penso assim, sensato sobre tal matéria. Tô certo, o que você faria? Aí, né, isso é humilde, de escutar, filtrar e pegar aquilo que funciona para você. Porque, cara, direito é divergente. Extremamente. Né? 1 mais 1 nem sempre é 2. Então, depende de muitas situações. Depende de muitas situações. Então, assim, sempre está aberto, o colega tem que estar aberto a escutar um posicionamento divergente, debater o assunto, não brigar, mas debater, porque direito é isso, é você colocar na mesa um assunto e pontos de vistas diferentes para a gente chegar na melhor
Ou melhor ou não, né, mas é questão de não brigar, de ver pontos de vistas e fazer o que é melhor para a justiça, né. Eu acho É, que você falou um ponto importante, não brigar, porque parece que tem profissionais, outros colegas que tomam as dores dos dos clientes e quer clientes atacar a gente de uma outra. Não tem necessidade, não não, precisa disso. É diferente você ser combativo sim, do que você, sei lá, querer atingir o advogado da parte contrária porque você sim. não tá conseguindo o que você quer, por exemplo. Acontece bastante. Então, e assim, eu tenho uma política dentro do meu escritório que eu não peço litigância de má-fé. É, eu nunca pedi. E eu não tenho essa política, né. Ah, qualquer coisa litigância de má-fé, eu não tenho essa política. Eh, eu peço a aplicação da multa por atos atentatórios à dignidade da justiça. Sim. Isso eu peço, tá. Mas, culpar o advogado pela petição, falando que tá mentindo, que é aventura e que o advogado tem que ser punido, putz, cara, eu nunca cheguei a esse ponto. E já fizeram isso contra mim. Já, nossa, várias vezes. Nunca tomei, Eu também nunca tomei, mas tem bastante, mas tem acontece. bastante. E aí o juiz olha assim e fala: "Nossa, parece uma encenação, né, da parte pedindo litigância de má-fé e tal". Sim, ganha no grito. É muito difícil o juiz É, dar, só se realmente ficar caracterizado algo muito muito estampado mesmo. estampado. Mas é uma política que eu tenho, o meu escritório tem, de não pedir litigância de má-fé. É. Trabalhar certo. Uma coisa que você falou é legal, quando você pega pra estudar alguma coisa assim, você fala: "Nossa, isso aqui realmente tá certo, eu concordo com isso". Isso é Uhum. muito legal. É. Isso acontece muito em estudar constitucional, que é que eu matéria que eu gosto, que liga muito com política. Às vezes eu vejo rede social falando: "Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa", eu falo: "Puta, como é que eu vou falar que tá certo?". E aí? Como é que você fala que tal coisa, tal posicionamento de determinada coisa, você fala: "Mas já acontece dessa forma", ou não Sim. acontece dessa forma. O problema é Você que fica triste, a gente vê sabe? na televisão ou a gente vê na internet, eles fazem com que o direito, ou então algumas matérias, tenham um viés político. Distorcem o que está escrito na É. lei para tentar justificar um ato, alguma coisa, e você todo mundo fala: "Não, mas tem razão, tem que ser". Aí você fala: "Não, na Constituição não é isso que está escrito". O que eu mais peguei de exemplo foi o que aconteceu com o X, o tal do Twitter, né. Sim, o Todo mundo fala: Twitter. "Isso é censura, censura, censura". Eu não concordo. Assim, eu respeito o Falando como posicionamento, constitucionalista, não concordo ser censura. Por vários motivos, são várias coisas. Tem um processo sim. criminal, tem leis em cima disso aí, foram feitas várias tentativas. Claro, é sempre discutível o mérito da coisa, Sim, sim. várias Se tem coisas. um viés político por É, trás, na verdade, você estudar isso aí, ou várias coisas, é você se afastar de paixão política. sim, Você tem que saber sim, separar. Não, exato. realmente isso aqui está certo, isso aqui realmente está Uhum. errado. Só que difícil eu não quero convencer ninguém, mas é difícil falar: "Nossa senhora". Você olha a situação pelo lado técnico, né, É, pelo o lado lado do técnico, isso. jurídico, Pelo que né, está e escrito não ali mesmo. político, É, é mais técnico do que político de direito, sim. né. E aí você vê, por exemplo, Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que ele não está fazendo besteira. Sim, algumas coisas você percebe, a gente vê, né, eu É. assisto o Jovem Pan, né, então o Jovem Pan é de direita. E Revista Oeste à noite, mais de extrema direita Eles têm a ainda. tendência, assim como do outro lado também tem uma tendência de defender determinada coisa Tem. ali. Tem o tal do ativismo judicial. Você já não sei se você já Isso, ouviu já falar. escutei. Isso é real? É real, É é real. real. A fazer a interpretação das leis para determinado lado da Na política, verdade por não é nem só exemplo. isso, na verdade não é Tá, nem só isso. Ativismo judicial seria uma forma de, colocar muito o judiciário em cima dos outros. O tá, judiciário atua demais, tá. não Tem só. a mão do judiciário em tudo, que é aquela intervenção mínima do judiciário, é ao Isso. É contrário. como se fosse assim, deveria, em Tá, regra, proteger o que está na Constituição. sim, Quando atua um pouco a mais, além ou tá. fora, é denominado como ativismo judicial. Ah, Isso acontece entendi. muito no viés político. Isso é atuação além, que O vai além STF disso. hoje praticamente está julgando, está legislando. Sempre teve. Se você pegar Sim. a história dos ministros, sempre teve muita forma de legislação. Por exemplo, Mas hoje parece que a imprensa está dando muito destaque para isso, né? Sempre tem. teve, Tem né? porque tem também essa coisa, acho que talvez Tá, viés político. A tal da descriminalização do porte de maconha. tá, Eu entendo que não é do STF falar tá. daquilo lá. Deveria do legislativo falar daquilo lá. Tá, um projeto de lei É, e passar pelo Congresso. claro, o STF tem a intenção de interpretar a Constituição, por exemplo, que é pouco falado, por que as pessoas homossexuais podem casar. Porque o STF Uhum. deu uma interpretação Tá. extensiva num artigo da Constituição, acho que é 226, o conceito de família. Se você abrir, a Constituição está escrito, família é composta pelo casamento de homens e mulheres. Uhum. Ele deu uma interpretação extensiva, ele não legislou. A família é composta por duas pessoas, por filhos, não necessariamente entre homens e mulheres. Isso é uma interpretação.
Uhum. Agora, modificar, por exemplo, o que está num artigo para descriminalizar ou criminalizar uma conduta, isso seria do Sete. legislativo. Do legislativo. Eu Uhum. entendo que o STF não poderia ter feito isso. Fez, mas está ali. Caramba. É sim, uma posição que eu vejo. E aí é você se afastar. Por exemplo, assim, foi bom porque determinada pessoa entende que sim. Não é isso. A gente vai falar o que está certo e o que está errado. Uhum. Eu entendo que está errado. Tá. Assim Entendi. como todas as coisas que você vai vendo, né? Doideira. Difícil. É doido. Ser advogado no Brasil hoje não é pra qualquer Dizem um, que a ignorância é mais confortável, né? eu acho. Dizem não. Na É, verdade é. é. É a real de verdade. Quando você É a real sabe a mesmo. verdade, dói. Quando você vê uma imprensa falando alguma coisa que você fala, nossa, mas não tem nada a ver isso daí. É, É triste. é. As pessoas veem só a manchete e. É. Por exemplo, sempre sai na mídia, né? Fulano de tal recebeu tantos votos no presídio. Aí você fala, o preso pode votar? Então, boa pergunta. Preso pode votar? Se você abrir a Constituição Federal, tem lá as causas de suspensão dos direitos políticos. Tá falando pra minha mulher esses dias não, ontem que falou, né, que Saiu. Foi. o Bolis teve bastante Voto voto no presídio. no Se presídio. você abrir a Constituição, está escrito que ficam suspensos os direitos políticos dos presos que têm um trânsito em julgado. Tá. Ou seja, transitou em julgado uma condenação, Não tem direito não vai votar. eleitoral. Não vai Não votar. pode votar. Ficou determinado, não me lembro se foi ano passado ou esse ano, pela Justiça Eleitoral, que os presos provisórios ou os adolescentes que estão cumprindo uma medida protetiva podem votar. Só que existe uma diferença daquele preso, daquela pessoa que está respondendo um processo de liberdade, aquele que está preso. Uhum. Eu não sei realmente, assim, é uma ignorância minha, eu não sei se existe um colégio eleitoral dentro de um presídio. Isso realmente eu não também sei. não sei. Será que Mas eles levam uma urna lá dentro? Não sei. Isso eu Doido, nunca né? vi. Isso eu nunca Mas vi. deve Não sei. acontecer, né? Acho que sim. Eles não podem sair de lá. Mas pros Vai no presos, CDP de Jundiaí, por exemplo. Aquela como que você vai centro de organizar? detenção provisória, né? Se alguém souber de alguma coisa, por favor, manda pra mim que realmente eu não conheço. Escreve aí no YouTube pra Escreve, gente, porque, sinceramente, eu não não sei. conheço como é que funciona. Mas tá escrito na Constituição que todos os presos transitados em julgado, uma sentença penal condenatória, fica suspenso o direito político. Não vota. Preso definitivo não vota. Tá. E aí vai lá, de repente, vê uma notícia, todos os presos votaram no fulano de tal. Não é bem mentira, assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Cara. Concordo do preso votar? É outra questão. Mas acho que a informação tinha que ser menos tendenciosa, talvez, assim, para deixar de uma forma Porque mais... quando você fala que teve mais votos na cadeia e tal, ele não especifica quem é. Aqueles que estão presos provisoriamente dentro do sistema prisional, que têm direito ao voto, votaram, né? E não que tá... Porque assim, aí a gente sai do direito constitucional. Todos o cidadão, ele é considerado inocente até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Se não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, você é inocente. O réu é inocente. Está sendo investigado, está ali provisório, preventivamente, mas enquanto não tiver uma sentença transitada em julgado, enquanto estiver em fase de recurso... Entenderam que pode votar. Né? Então pode votar. É isso. Curioso. Aí eu te faço mais uma pergunta pra gente deixar o negócio mais polêmico. Mandar. O Lula, ele foi inocentado? Ele foi... O que o Lula foi? No teu ponto de vista. Inocentado eu acho que não, porque teria que ter uma sentença absolutória. Agora, ele é considerado inocente porque foi uma anulação de um processo. Anulação de um processo. Então não tem uma sentença condenatória transitada em julgado contra ele. Não tem uma... Porque essa sentença condenatória, ela foi revogada, ela foi anulada. É isso? Isso. Ele então é não considerado... tem sentença. Ele é considerado inocente porque não teve uma sentença condenatória. A sentença que existiu foi anulada. E nem uma sentença absolutória. Ele não foi absolvido. Como é que era o termo que o pessoal usava? Nossa, o descondenado. Descondenado. Aí você falei brincando, pelo amor de Deus, quem faz prova, não assinala descondenado que vai errar. Mas tem isso. Eu interpreto dessa forma. Porque, olha, falando de forma técnica, sem viés político. Exato. Né, vamos falar tecnicamente falando. O Lula, então, ele não foi descondenado, ele não foi inocentado, foi feita uma anulação de uma sentença de um processo que o STF considerou que teve nulidade. Isso. Em razão da idade, em razão do tempo do processo, prescreveu. É isso que aconteceu? Isso. Prescrição. Então, ele é considerado inocente. Então, se não tem uma sentença condenatória, ele é inocente. Exato.
Acabou. Como se não tivesse respondido um processo. Eu entendo que ele não foi absolvido. Tecnicamente ele é não foi absolvido. isso. E a pessoa que chama o cara de... Bem, do que? De condenado? Tá errado. Se for pensar dessa forma, ele foi condenado, só que teve uma prescrição, aquela coisa toda, então ele é considerado inocente. É isso. Tecnicamente. Vamos respirar, vou até tomar uma água. É por isso que eu falo, quando você vai estudar esses temas, você tem que se afastar de coisa política. Você tem que falar, Verdade. tem que fechar, tem que entender o que é o contexto Tem que entender da mesmo. coisa toda. Olha, É doido, né? tiro o chapéu. É isso, então. Deixa eu ver quantos minutos. Estamos com 30 minutos de gravação. Quentinha. Doutor, queria agradecer pela presença. Eu que agradeço o convite. Já está convidado para voltar aqui, para a gente voltar a falar de outros assuntos. Vamos. É um prazer recebê-lo. O Dr. João é um colega de longa data. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele dentro do meu escritório. Foi uma época muito boa e continua sendo um grande colega, um grande conhecedor do direito. Temos nossas parcerias. E eu falo para os colegas de Atibaia, uma pessoa que conhece direito constitucional, uma pessoa competente está aqui. Se quiserem fechar uma parceria, faça parceria com o Dr. João de olhos fechados. Não, faça com a gente. Assim, Sim. Os advogados novos, assim, a gente, com toda a humildade do mundo mesmo. Sim. Mas mesmo os que são mais velhos, mais tempo que a gente, não sabe alguma coisa que a gente possa ajudar, poxa, até comentei com você hoje, veio um advogado mais velho fazer uma audiência comigo segunda-feira porque ele tinha problemas com o sistema digital. Sim. Ajudei, não tinha problema. Eu não ajudei em nada na audiência. Falei, claro, por favor, vem aqui, senta aqui. Problema técnico, né? De como ligar, como fazer acessar o sistema. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Sim. Eu gosto de... Tem bastante gente, o que você acha de tal coisa? Às vezes eu falo, não sei. Putz, não sei o que fazer. Peraí, deixa eu dar uma pesquisada. Ou eu falo, não, faz assim, acho que vai ser legal assim. Mas o advogado humilde, o advogado sabe que não sabe tudo. Né? Porque se chegar alguma questão que você não sabe, você tem que ser humilde e falar, cara, eu não sei te responder isso. Até para o cliente. Às vezes o cliente chega para mim, doutor, tá acontecendo isso, assado. Eu não sei te responder agora. Me dá 2 dias para eu estudar, para eu te dar uma resposta certa. E os clientes que nos conhecem, doutor, fique em paz. Daqui 2 dias a gente volta a conversar. E é batata. Vamos fazer uma videoconferência. Olha, estudei teu caso. Não só estudei na lei, como vi a jurisprudência, a tendência jurisprudencial sobre o tema. Então, decidindo dessa forma, assim, 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 assado. Bora, vamos trabalhar? Vamos fechar o serviço? Bora. Pause. Se a gente puder, eu gosto disso. Eu gosto de que eu puder passar assim, um pouco que eu sei. É bem legal. É isso. E parceria que a gente tem com um monte de gente também. Com certeza. Né? Então, gente, muito obrigado por nos assistir, por nos escutar. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigado.